Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mistério do farol de Flannan Isles. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de mistério. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos, esses assuntos sejam mais discutidos. E eu também queria me desculpar se eu falar alguma coisa errada sobre faróis. Eu não sei nada sobre faróis. Eu aprendi pra fazer esse vídeo. Então, se eu estiver falando qualquer coisa errada, qualquer nomenclatura errada, por favor, me corrijam e me perdoem. Tudo aconteceu, então, em um farol nas ilhas Eilean Mor, na costa da Escócia. Eu não entendi muito bem de onde veio o título Flannan Isles. Eu acho que Flannan Isles é o nome das ilhas, do arquipélago inteiro, das ilhas que ficam bem distantes da costa. É o caso de Eilean Mor, a ilha onde tudo aconteceu. É uma das maiores ilhas em um arquipélago que fica muito longe da costa da Escócia. A ilha mais próxima de Eilean Mor fica a 20 quilômetros de distância. O farol nessa ilha começou a funcionar em dezembro de 1899 e a sua luz é capaz de alcançar 39 quilômetros. Então ela vai bem longe. O que era essencial para que barcos e navios pudessem se guiar e navegar ali na costa sem bater contra as pedras de nenhuma das ilhas, na escuridão da noite ou na névoa ou em dias de tempestade. Mas quando eu digo que ela alcançava 39 km de distância, ela alcançava 39 km de distância num dia bom, numa noite sem nuvens, ok? Porque quanto mais névoa, quanto mais escuridão, menos a luz chega essa distância. Hoje em dia, os faróis são programados, eles funcionam perfeitamente, só precisam de manutenção 1 ou 2 vezes por ano, então não precisa de ninguém lá o ano todo. Mas, é claro, 100 anos atrás a tecnologia não era a mesma e tinha que ter alguém morando no farol o tempo todo para que ele funcionasse corretamente. Então, todos os faróis tinham uma casinha, tinham dormitórios, tinha uma cozinha, banheiro, água encanada, tudo ali para eles. Água encanada, né? O máximo que era possível de ter de água encanada. Bom, esse farol, exclusivamente, o de Flannan Isles, precisava de no mínimo 2 homens para ser mantido. 2 equipes de 3 homens foram designadas com 1 líder e 2 assistentes. Cada grupo era enviado para turnos de 28 dias e depois eles descansavam durante outros 28 dias, enquanto o outro grupo estava na ilha. E seguiam com seu trabalho todo o ano, assim, eram pagos pelo mês, e era isso. Mas pensem nisso, 28 dias, numa ilha, 20 km de distância, nada em todas as direções, com mais 2 homens, sem nenhum contato com o resto do mundo, trabalhando numa rotina perfeita, acender e apagar a luz do farol. Eles enchiam o tanque de combustível que fazia a luz girar, eles tinham que dar corda nos relógios, eles tinham que relatar quaisquer incidentes e não tinha um jeito... Peraí, depois eu falo disso. Relatar quaisquer incidentes é diferente. Bom, os homens se dividiam no farol em turnos de mais ou menos 4 horas. Mas claro que quem não estava cuidando da luz do farol lá em cima, tinha que ter alguém lá em cima o tempo todo. Mas quem não estava lá em cima, estava fazendo outras coisas, como limpar o lugar, preparar a comida para os colegas, cuidar dos mantimentos. Tudo tinha que ser perfeitamente regulado e anotado num relatório, porque era tudo praticamente propriedade do governo, né? E os mantimentos eram trazidos também de tempos em tempos pro farol. E era tudo anotado. Não havia nenhuma maneira, disso que eu tava falando antes, não havia nenhuma maneira de se comunicar com as outras ilhas. Eles não tinham máquina de telegrama. Telegrama era o que eles usavam na época. Não tinham na ilha de Flannan Isles. A única maneira de se comunicar era piscando a luz do farol. Sim. Haviam pessoas nas ilhas a 20 km de distância que ficavam lá. E de vez em quando eles tinham que olhar para o farol só para ver se a luz estava funcionando do jeito que devia funcionar. Se a luz estivesse piscando ou se a luz estivesse apagada durante muito tempo, eles sabiam que havia alguma coisa errada e que o pessoal estava pedindo ajuda. Então, pensem nisso. Se houvesse uma emergência de verdade, eles tinham que simplesmente subir até o farol e piscar a luz até que alguém nas ilhas vizinhas percebesse que a luz estava piscando e mandasse um telegrama ou fosse de barco até lá, depende também do que a pessoa decide fazer.
Mas é assim, a comunicação é essa, durante 28 dias. Ok, então, em dezembro de 1900, 3 homens foram trabalhar no farol. Eles eram James Duquette, o líder, Thomas Marshall e Donald MacArthur. O Donald foi colocado lá como substituto. O rapaz que costumava trabalhar naquele turno ficou doente, então ele precisou comparecer. Ele já era treinado para isso. Ele tinha o seu trabalho normal, mas ele sabia que se alguém precisasse dele no farol, ele ia ser chamado e ele também ia ganhar um dinheirinho a mais. Então, ele estava ali para isso. Na sexta-feira, então, dia 14 de dezembro, tudo parecia estar indo bem, de acordo com os relatórios do farol. E como eu disse, tudo devia ser anotado. Quanta comida foi consumida, se alguma coisa foi quebrada, o que foi consertado, se a luz do farol falhou, tudo. Tudo tinha que ser anotado no relatório. James deixou o seu turno às 22 horas e o Donald ficou no seu lugar para cuidar da luz. E às 2 da manhã, Thomas começou o seu turno e o último a subir foi James às 6 da manhã. Às 7 da manhã do dia 15 de dezembro, Donald fez café da manhã e todos comeram juntos. Tava tudo anotado, como eu disse, tudo tinha que ser colocado no relatório. Depois disso, a luz foi apagada, a luz do farol, e o tanque foi preenchido. O tanque de combustível que mantinha o negócio girando, como deveria ser feito. Às 13 horas, eles almoçaram e desapareceram. Sumiram. Mas é claro que ninguém percebeu o sumiço dos homens durante muito tempo, porque a luz estava lá girando, eles pararam para almoçar, não subiram. Alguma coisa aconteceu. O homem que vivia na ilha mais próxima disse que viu o farol funcionando perfeitamente no dia 7 de dezembro, mas que depois disso a neblina estava terrível, havia chuva, ondas enormes, e ele ficou pelo menos uma semana sem conseguir ver a luz do farol. Ele não sabe de nada nesse meio tempo. Lá pro dia 13, ele percebeu que algo estava errado, mas ele não tinha motivos para acreditar que os homens não estavam mais na ilha. A tempestade estava terrível, e ele acreditava que talvez a tempestade tivesse sido tão ruim na ilha que fez a luz do farol se alterar. Então ele não imaginou que fosse algo mais do que só a tempestade em si. Perto da meia-noite do dia 15, um navio de carga estava chegando à Escócia. E quando eles estavam chegando perto das ilhas, o capitão percebeu que deveria ter um farol ali. Ainda bem que ele já conhecia a área e ele sabia que devia ter uma ilha ali naquela área. Então ele mesmo tirou o navio do lugar onde ele sabia que devia ter uma ilha, mas não havia luz nenhuma lá. Então ele ficou preocupado. Ele conseguiu se guiar sem o farol e eles chegaram na Escócia no dia 17. Eles logo comunicaram às autoridades dizendo que aquele farol não estava funcionando e que aquilo era perigoso. Não se sabe, infelizmente, justamente por causa da tempestade e do fato do farol não estar funcionando, não sabemos quantos barcos podem ter se acidentado nesse tempo que o farol não ficou funcionando. A gente não sabe. 8 dias depois desse primeiro navio que mencionou que o farol não estava funcionando, muitos outros navios já haviam mencionado o problema. Outras pessoas que sabiam que o farol devia estar lá, mas que não viram a luz quando passaram pela ilha. Então, um barco de suprimentos com comida e água potável, como eu disse, era mandado de tempos em tempos, porque já fazia parte da rotina, foi mandado e eles pediram, cara, vai lá ver o que tá acontecendo. Todo mundo tá dizendo que esse farol não tá funcionando, então ele falou, ok. Isso foi no dia 25, né? E aí as tempestades continuavam horríveis no dia 25. Então o barco só pôde partir no dia 26 de dezembro. O homem que deveria estar na ilha, lembra que ficou doente, que foi substituído, Joseph Moore, também estava nesse barco. Então o Joseph Moore estava voltando para a ilha e o seu substituto poderia voltar para casa nessa troca. Quando alcançaram a ilha, a tripulação do barco logo percebeu que alguma coisa estava bem errada. Os 3 homens deveriam sinalizar. Quando vissem o barco chegando, o barco tinha uma luz própria e os homens deviam sinalizar com o farol ou com algum outro meio. Tinha uma buzina também, tinha várias coisas de dizer assim, oi, nós estamos vendo vocês e nós estamos descendo para buscar os suprimentos. Mas eles não responderam, eles não deram nenhum sinal. Então, a tripulação decidiu tocar a sua buzina marítima sem respostas, nada vindo da ilha. Então eles soltaram um sinal de foguete e mais uma vez, nada. O pessoal não estava lá. Não teve resposta. Joseph Moore então resolveu desembarcar e caminhar até o farol para ver
cadê o pessoal, né? O que aconteceu? As portas estavam fechadas, mas não estavam trancadas. E a lareira estava fria, indicando que ninguém fazia fogo já há um tempo. As camas também estavam bagunçadas, como se alguém tinha dormido lá, mas não refez a cama depois que dormiu. O lugar estava totalmente vazio e foi isso que o Joseph disse aos tripulantes do navio que ia trazer os mantimentos. Os relatórios indicavam que os 3 homens almoçaram à 1 da tarde do dia 15 de dezembro e sumiram. E foi isso. Desapareceram. Então foi só no dia 26 de dezembro que a luz foi acesa novamente, quando o Joseph foi deixado lá com mais 2 tripulantes para cuidar do farol, enquanto as autoridades tentavam entender o que havia acontecido. E logo um novo time seria mandado para a ilha, mas a prioridade era manter o farol aceso, antes até do que encontrar os caras. Mantém o farol aceso. Foi percebido que uma roupa chamada oilskins foi deixada no farol e as outras 2 haviam fugido. Tinha 3, porque as equipes eram de 3, né, que ficavam lá. E oilskins é como uma roupa de chuva grossa, algo feito para proteger a pessoa da chuva e da água salgada durante uma tempestade. Mas também os homens sabiam que não era bom eles saírem de dentro da casinha ou de dentro do farol durante as tempestades. As tempestades lá eram loucas, as ondas subiam na ilha, sabe? A chuva era gigante, a neblina era terrível, o vento era super forte. Então eles já eram aconselhados a não sair durante essas tempestades horríveis que aconteciam. O fato então de existir a possibilidade de um deles ter saído não só durante essas tempestades, mas sem a roupa de proteção, indica que ele estava com muita pressa. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que os homens não deviam estar os 3 saindo do farol ao mesmo tempo. Tinha que ter sempre alguém cuidando do farol. Alguém tinha que ficar lá dentro e cuidar da luz. Então, alguma coisa aconteceu, alguma emergência bem grande aconteceu e fez os 3 homens saírem de lá às pressas, os 3 ao mesmo tempo. 2 deles provavelmente estavam vestindo as oilskins e o outro não. O outro encontrou um problema tão grande que nem colocou a roupa de proteção da chuva. A principal teoria, então, era de que os homens tiveram que fazer alguma coisa do lado de fora do farol e foram levados pelo vento ou por uma onda muito grande. O relatório final foi escrito no dia 8 de janeiro. Dizia que tudo no lado leste da ilha estava em ordem. Dentro do farol tudo também estava em ordem. Eles almoçaram e lavaram a louça e tudo parecia estar super certo, tirando o fato de que o lugar parecia ter parado no tempo, né? Mas estava tudo organizado. A bagunça estava no lado oeste da ilha, que havia sido fortemente afetado pelas tempestades. Então, acredita-se que 2 dos homens vestiram a sua roupa de proteção para ir até o lado oeste da ilha fazer algum conserto urgente. Alguma coisa estava errada que precisava ser consertado e não tinha como esperar a tempestade passar para consertar. Eles tinham que ir até lá e consertar. Na tarde do dia 15 de dezembro, o relatório também lembrava que o Thomas havia perdido parte do seu salário no ano passado por não ter cuidado bem do seu equipamento, que acabou sendo levado durante uma dessas tempestades. Então talvez ele não quisesse que isso acontecesse de novo e falou: olha gente, eu vou lá fora porque eu não vou perder o meu salário porque eu perdi as coisas de novo. Ok, eu não vou ter que escrever pra eles pedindo equipamento novo de novo por causa dessa tempestade horrorosa. Eu vou lá e eu vou consertar. E aí outro cara olhou pra ele e falou: cara, eu vou contigo porque essa tempestade tá horrível e se não forem 2 pessoas, o perigo é que você seja levado por uma onda e eu não quero que isso aconteça. E aí a possibilidade é de que 2 deles estavam lá na extremidade oeste da ilha e foram levados por uma onda. E aí o terceiro ouviu gritos, talvez pedidos de ajuda, e correu sem a sua proteção para ajudar os colegas e foi levado também, e os 3 acabaram sendo levados por uma tempestade. É o mais plausível, né? É isso que todo mundo acha que aconteceu. Por fim, nesse relatório que eu ainda tô relatando, é dito que nada pode ser feito para encontrar os corpos, eles provavelmente foram levados pelo mar, e aí tem um pedido de desculpas às famílias dos 3 homens. Um grande boato que apareceu na ilha era de que o Thomas, o James e o Donald brigaram, e que o Donald era um homem violento, que se envolvia em brigas com frequência, e ele estava preso lá por 28 dias com outros 2 caras e acabou matando todo mundo e se matando junto. Sinceramente não acho, mas, né,
Bom, com o tempo, esse mistério, o que aconteceu com esses 3 homens, né? Foi se tornando uma história de terror, quase uma lenda. O que faria 3 homens desaparecerem numa ilha, sabe? De verdade, a gente nunca vai saber. Os corpos nunca foram encontrados, estão no mar, provavelmente. E as famílias, infelizmente, não tinham nada que comprovasse a morte deles e não receberam nada além desse relatório. E foi isso. A única teoria plausível, como eu disse, é a dessa tempestade que levou todos, ou de que os homens tiveram algum tipo de surto. Infelizmente, na época, é claro, essa opção nem foi imaginada, porque eles nem pensavam nas condições psicológicas dos trabalhadores. Passar 28 dias isolado numa ilha, mantendo uma rotina quase como um relógio, assim, perfeita, com mais 2 caras, só isso, durante 28 dias. Vai fazer qualquer pessoa perder um pouco, né, os miolos. Pode ter sido uma histeria coletiva? Pode ter sido uma histeria coletiva causada pelo isolamento, mas, de qualquer maneira, o principal culpado aqui é o mar. É a natureza. A maioria das pessoas aceita essa teoria. E é isso. Até hoje, filmes e poemas foram escritos, livros também foram feitos sobre essa história. Eu assisti 2 dos filmes. Tem um filme chamado The Vanishing, ou O Mistério do Farol, e The Lighthouse, o Farol. The Vanishing é mais realista, sabe? Te mostra ali os caras e a história que eles criaram para o desaparecimento deles também foi mais realista. O Farol, ou The Lighthouse, é mais artístico e eu gostei muito. Ele é todo em preto e branco, a tela é quadradinha, não é retangular como a gente está acostumado. Então, é bem artístico, é bem legal. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse mistério. Muito obrigada por assistir, muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Isabela Monteiro, por ser membro do meu canal. E se você que está assistindo quer ser membro, clica no botãozinho, ok? É isso, muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!